Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. Mais um Acorda Vascaíno, em nome da 7k.bet.br. Não esqueça, jogue com responsabilidade se você for maior de 18 anos. Link na descrição, comentário fixado, QR Code aí na tela. Então, uma das maiores casas do Brasil, a 7k.bet.br, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, torcedor, o Vasco conseguiu ontem, sem jogar, escapar da segunda divisão. Eu confesso a vocês que lá atrás eu já batia nessa tecla. A partir da hora que o Vasco chegou nos 42 pontos, eu não tinha mais esse temor. Claro que uma equipe que perde 6 dos últimos 7 jogos e os adversários não param mais de ganhar, como é o caso daquela galera que ficou ali no Z4, olhem o exemplo do Fortaleza, conseguindo aí uma arrancada fenomenal, e será uma pena se o Fortaleza não conseguir permanecer na primeira divisão. Enfim, a vergonha o Vasco passou no débito, no crédito, no Pix, passou em todas as esferas. Agora, torcedor, é tentar focar única e exclusivamente na partida contra o Fluminense. Daqui a uma semana, a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E o Diniz deve estar num dilema muito grande, porque a gente tem hoje na equipe muito mais dúvidas do que certezas, desde peças a serem escaladas quanto a variação tática. No jogo contra o Internacional, ele começou a utilizar uma variação que foi o Andrés Gomes sair da direita e ir para o lado esquerdo, o Nuno vir para o lado direito quase como se fosse um meia, com o Ryan centralizado. Contra o Internacional, deu um bom resultado. Contra o Internacional, perdão, deu um bom resultado. Já na partida contra o Mirassol, o lado direito do Vasco não andou. Uma partida muito ruim do PH. A gente já conversou muito sobre isso ontem no Tabela, por exemplo, em que eu e o Sérgio Quindi falamos sobre os números ridículos que o PH teve contra o Mirassol. De 20 passes no campo de ataque, o PH acertou apenas 9, ou seja, errou mais da metade dos passes. Teve 16 perdas de posse, uma tragédia completa. E o Nuno, me parece que fisicamente está abaixo de qualquer possibilidade de um jogador que possa competir numa liga tão forte e exaustiva como é o Campeonato Brasileiro da Série A. Talvez agora, com esse tempo aí para parar e trabalhar, o Nuno possa voltar a um bom condicionamento físico. E é o que a gente espera. Só que, depois desse jogo contra o Fluminense, 3 dias depois, o Vasco já joga novamente. E o detalhe, passando para uma final, e que assim seja, o Vasco vai fazer uma maratona aí de 4 jogos em 10 dias. Será que o Nuno aguenta? E por que eu estou trazendo aqui essa palavra? Não só do Nuno, tem a questão do Piton,
que também ficou confirmada aí uma lesão, graças a Deus não foi ligamento cruzado, LCA, porque daí seria uma tragédia completa perder esse jogador por 1 ano. É uma ligação, é uma lesão aí que tem tudo para que ele possa se recuperar, provavelmente para a Copa do Brasil não, mas no início do ano que vem ele já deve estar à disposição aí, quem sabe, para ser integrado ao elenco do Vasco. Eu digo porque o Diniz tem que começar a ver mais variações, não só essa que ele fez. Porque se esse time não andar contra o Fluminense, e olha que o Fluminense ultimamente tem feito bons jogos, sendo muito competitivo e brigando por uma vaga direta na fase de grupos aí da Libertadores da América. Então algumas coisas precisam ser testadas. E no jogo contra o Galo no próximo domingo, tem uma questão que é clara. Eu pouparia completamente a equipe do Vasco. Eu levaria pouquíssimos jogadores para esse confronto. Só que algumas alterações, algumas coisas o Diniz já pode tentar amadurecer. Eu tenho comigo que ele poderia tentar em algum momento fazer o Vasco aí com um tripé de volantes no meio de campo, com Hugo Moura, Cauã Barros e Thiago Mendes, com o Coutinho na ponta aí desse losango, e lá na frente, Rayan e Andrés Gomes, segurando um pouco o Nuno Moreira. E quando eu falo nesse esquema, não é um esquema para começar jogando contra o Fluminense, até porque eu acredito que o Diniz não vai mudar dessa maneira. Mas eu digo durante o jogo, dependendo da circunstância. Ah, Jean, mas a equipe vai ficar muito defensiva. Vai ficar nada. Vai ficar nada defensivo. Muito pelo contrário. Se você fechar aí com esses 3 volantes, você pode, por exemplo, liberar o PH pelo corredor, que ele possa. Você pode deixar o Coutinho muito próximo ao Rayan para um chute de média e longa distância, para uma assistência para o companheiro. Você pode liberar o Andrés Gomes e não precisar ficar descendo toda hora aqui atrás, se matando para buscar essa bola. Então, eu acho que nesse período que o Diniz vai ter aí, testar o Puma na lateral esquerda, já que o Piton não estará em campo, quem sabe dar uma oportunidade para o Leandrinho, para ver como é que o Leandrinho se sai por ali. Por que não o Lucas Freitas, daqui a pouco, poder fazer essa lateral esquerda que já fez? O Robert Renan, que foi lateral esquerdo lá no Zenit, numa circunstância que o Vasco precisa segurar um pouquinho, talvez um zagueiro na lateral. E aqui eu não estou sendo professor Pardal. Nada disso que eu estou propondo aqui é para um início de jogo, mas é para uma circunstância. E eu acho que isso deve ser muito treinado e de forma exaustiva, tendo o entendimento de quem pode treinar e de quem não pode treinar. Porque tem muito jogador do Vasco que dá grandes sinais de estar completamente fadigado, de estar aí sem a condição mínima de continuar numa pegada de treinamentos e jogos. O Nuno, para mim, é o exemplo gigantesco disso. Então, agora que o Vasco está completamente livre, eu acho que dá para separar 13, 14 jogadores, colocar eles para treinar pensando exclusivamente no Fluminense e levar uma equipe completamente alternativa para esse confronto contra o Galo, sabe? Eu acho que basicamente é isso, dar ritmo para alguns jogadores, né? Fazem tempo que não jogam. Gostaria de ver o GB desde o início de uma partida, gostaria de ver o David jogando mais próximo da área desde o início de uma partida. Volta o Hugo Moura ali de volante praticamente, ao lado de Matheus Carvalho, a dupla de volantes que acabou levando o Vasco ano passado para a Sul-Americana e para a semifinal da Copa do Brasil. A gente não pode ser injusto, a dupla de volante era Hugo Moura e Matheus Carvalho. A zaga não deve fugir muito de Lucas Oliveira e Lucas Freitas, um Leandrinho ou um Vitor Luiz na lateral esquerda. Aí tem a questão da lateral direita, acredito eu que deve ser o Tietê, até porque, como o Puma deve ser o titular na esquerda, não dá para arriscar aí perder o Puma nesse confronto de domingo também. Enfim, variações, testes, o Diniz tem aos montes. A confiança minha, de quem analisa, e de você, torcedor, também, já foi muito maior. Talvez, segunda-feira, entrando na semana, virando a chave, tendo esse entendimento. E outra coisa, né? Que o Vasco pelo menos consiga a classificação para a Copa Sul-Americana, né? Para ter uma competição internacional no que vem. Porque até isso o Vasco está arriscado aí a ficar de fora. Dependendo de alguns resultados, o Santos pode ir para a Sul-Americana, o Fortaleza pode ir para a Sul-Americana e o Vasco pode ser que fique de fora de uma competição internacional. Inacreditável. Então, que nesses dias que tem pela frente,
o Diniz, os jogadores, staff, diretoria, quem comanda o futebol, possa se debruçar em cima desse elenco, entender quais as variações e entender muito também o adversário Fluminense. Lembrando que o Canóbio não joga a primeira partida, ainda bem, porque é um jogador extremamente chato, extremamente tático, que ajuda muito, está suspenso aí. Então, eu acho que esse é o momento da reflexão. Trocar treinador, mandar o Diniz embora, fazer tudo isso, isso é completamente loucura. O que a gente precisa fazer é recuperar os nossos soldados para essa guerra que vem aí pela frente, e a gente sabe que competição de mata-mata tudo pode acontecer, e se o Vasco conseguir, nesses confrontos, repetir atuações que teve contra Cruzeiro, contra Bahia, contra o rival, contra o Internacional, o Vasco pode sim eliminar o Fluminense. Agora, se repetir atuações que teve contra o Bahia lá, contra o Grêmio lá, contra o Botafogo, segundo tempo contra o Juventude, esse Vasco perde as duas para o Fluminense e está eliminado da Copa do Brasil. Beleza, galera? Senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente aqui do canal Atenção Vascaínos, que é importantíssimo o seu apoio. Hoje, daqui a pouco, chega o Emerson Rocha aí no BDG, mais no finalzinho da tarde, eu e o Sérgio Kind falando no Tabela, e à noite, como todo mundo sabe, o Flávio no News. Um abraço, deixa o like e até mais. Valeu! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!